Uma jovem empregada, cansada da pobreza e da humilhação, decide tomar uma atitude impensável. Secretamente injeta o esperma do milionário, sonhando em engravidar e assim colocar as mãos em toda a fortuna dele. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O vento suave da manhã carregava o aroma doce das uvas maduras pelos vinhedos que se estendiam, até onde a vista alcançava. No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a Vinícola Santarém era uma das mais respeitadas propriedades da região, com seus 300 hectares de parreirais que produziam alguns dos melhores vinhos do Brasil. A imponente mansão de estilo colonial, com suas paredes de pedra e janelas amplas, dominava a paisagem como um castelo que guardava segredos por trás de sua fachada perfeita. Era ali, naquele universo de riqueza e tradição, que Marina Pereira acordava todos os dias às 5 da manhã. Aos 24 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de invisibilidade. Filha de uma família marcada pela submissão, crescera vendo sua mãe se curvar diante de patrões, sua avó aceitar humilhações em silêncio e suas irmãs mais velhas seguirem o mesmo caminho de resignação. Para Marina, aquela não era apenas uma rotina de trabalho, era uma prisão dourada da qual ela sonhava escapar. Seus passos silenciosos ecoavam pelos corredores de mármore enquanto ela preparava a primeira bandeja de café da manhã. Conhecia cada cantinho daquela casa melhor que os próprios donos. Sabia que a porta do escritório principal rangia no terceiro degrau, que a máquina de café expresso fazia um ruído estranho quando estava quase sem água e que a patroa sempre deixava os remédios para a fertilidade escondidos atrás dos potes de açúcar na cozinha. Marina observava tudo. Era sua natureza, desenvolvida ao longo dos anos como mecanismo de sobrevivência. Observava e registrava cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada olhar trocado entre os patrões. E foi assim que ela começou a entender que por trás da aparente perfeição da família Santarém existia um abismo de frustrações e segredos. Eduardo Santarém, aos 42 anos, era o terceiro herdeiro de uma dinastia que construíra fortuna no setor vinícola há mais de um século. Alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos cor-de-mel que refletiam a frieza calculista dos negócios, ele comandava não apenas a vinícola familiar, mas também um império de investimentos que se espalhava pelo agronegócio gaúcho. Sua reputação era impecável no meio empresarial, um homem de palavra, estratégico, que transformara a Santarém em uma marca reconhecida internacionalmente. Mas Marina via além da fachada. Ela percebia a tensão em seus ombros quando ele descia para o café da manhã. A forma como evitava o olhar da esposa durante as refeições e o jeito como se refugiava no escritório até altas horas, não por excesso de trabalho, mas para fugir do peso sufocante que pairava sobre aquela casa. Isabela Santarém era o retrato da elegância discreta. Aos 38 anos, mantinha-se impecável com seus cabelos loiros sempre presos em um coque baixo, roupas de grife que realçavam sua silhueta magra, e um sorriso educado que escondia uma obsessão que consumia sua alma dia após dia. Casada com Eduardo há 14 anos, ela havia transformado a maternidade em uma batalha pessoal contra o próprio corpo, uma guerra silenciosa que travava em clínicas de fertilidade caríssimas, com médicos renomados e procedimentos que custavam fortunas. Marina sabia, porque escutava as conversas telefônicas sussurradas, que Isabela já havia passado por 7 tentativas de inseminação artificial. Sabia também que a patroa tomava hormônios que a deixavam irritadiça e instável, que chorava sozinha no banheiro da suíte principal e que havia prometido ao marido que só pararia quando conseguisse dar-lhe um herdeiro com o sangue Santarém correndo nas veias. Precisa ser dele. Ela murmurava ao telefone com a médica da clínica. Tem que ter o DNA da família. Não aceito outra alternativa. A obsessão de Isabela não era apenas por ser mãe, mas por garantir a continuidade da linhagem. Ela sabia que Eduardo era filho único, que os pais dele já haviam morrido, e que sobre seus ombros pesava a responsabilidade de perpetuar não apenas o nome,
mas todo o legado construído ao longo de gerações. Essa pressão se tornara uma tortura que sufocava qualquer resquício de afeto que ainda pudesse existir entre o casal. Marina assistia a tudo isso de sua posição privilegiada de invisibilidade. Era como se ela fosse um móvel da casa, presente, mas ignorada, testemunha silenciosa de segredos que nenhum dos patrões imaginava que ela conhecia. E foi exatamente essa condição que lhe deu acesso a informações que mudaram completamente o rumo de sua vida. Era uma terça-feira de março, quando Marina estava organizando a correspondência de Eduardo em seu escritório. Entre faturas, da vinícola e convites para eventos sociais, ela encontrou uma pasta com documentos de uma clínica de reprodução assistida de Porto Alegre. Normalmente, ela apenas separaria os papéis sem ler, mas algo chamou sua atenção. Não eram documentos da Isabela, como seria esperado. Eram formulários de coleta e armazenamento de material genético em nome de Eduardo. Com o coração disparando, Marina leu rapidamente os documentos. Eduardo havia feito um depósito de amostras de sêmen na clínica como parte do processo de fertilização in vitro. O protocolo indicava que haviam sido coletadas e congeladas 5 amostras, sendo que 3 seriam utilizadas nos próximos ciclos de tentativas com Isabela e 2 ficariam armazenadas como reserva de segurança. Enquanto guardava os papéis, Marina sentiu uma sensação estranha no estômago. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, mais perigoso. Pela primeira vez em sua vida, ela estava diante de uma informação que poderia ser usada como uma arma, uma oportunidade. Naquela noite, deitada no pequeno quarto nos fundos da propriedade que dividia com Conceição, a cozinheira mais velha, Marina não conseguiu dormir. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando pontos, imaginando possibilidades que jamais havia ousado considerar. Ela conhecia a rotina da clínica, porque havia acompanhado Isabela em algumas consultas como motorista particular. Sabia que o sistema de identificação das amostras era simples, baseado em etiquetas com códigos que correspondiam aos nomes dos pacientes. Sabia também que a segurança não era tão rigorosa quanto deveria ser, principalmente nos fins de semana. Durante as semanas seguintes, Marina passou a observar ainda mais atentamente os movimentos da família. Notou que Eduardo estava cada vez mais distante e irritado com as cobranças constantes de Isabela sobre os resultados dos tratamentos. Percebeu que as discussões entre eles haviam se tornado mais frequentes, sempre sussurradas, mas carregadas de tensão. "Você não entende a pressão que eu sinto", Marina escutou Isabela dizer numa manhã, enquanto servia o café da manhã no jardim da casa. "Minha família inteira fica perguntando quando vamos ter um filho. Sua família pode até não estar mais aqui, mas eu sei que eles esperavam que você continuasse a linhagem." Eduardo respondeu com uma frieza que cortou o ar. "Eu também quero um filho, Isabela, mas essa obsessão sua está destruindo nosso casamento." "Nosso casamento já estava destruído há muito tempo", ela retrucou, e Marina quase derrubou a xícara que estava colocando na mesa. "A única coisa que pode salvar o que ainda restou entre nós é um herdeiro." Foi naquele momento que Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não se via mais como uma simples espectadora daquele drama familiar. Ela seria uma participante ativa, alguém que tomaria as rédeas do próprio destino, mesmo que isso significasse cruzar todas as linhas morais que conhecia. Nas semanas seguintes, Marina começou a estudar. Usou o computador da Biblioteca Pública de Bento Gonçalves para pesquisar sobre reprodução assistida, inseminação, artificial caseira e tudo o que pudesse aprender sobre como uma mulher poderia engravidar usando material genético preservado. Descobriu que, embora fosse um procedimento delicado, que idealmente deveria ser feito em ambiente médico, existiam métodos alternativos que algumas mulheres usavam por não terem acesso a tratamentos caros. Marina sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a cada dia que passava na mansão, vendo sua vida escorregar entre os dedos enquanto outros decidiam seu futuro, ela se sentia mais determinada. Não era apenas sobre vingança ou ambição. Era sobre sobrevivência.
Era sobre se tornar visível em um mundo que insistia em ignorar sua existência. A oportunidade chegou numa sexta-feira de abril. Isabela havia marcado uma nova sessão na clínica para a segunda-feira seguinte e Eduardo deixara novas amostras no fim da semana para garantir que tudo estivesse pronto para mais uma tentativa. Marina sabia disso porque havia digitado a confirmação do agendamento a pedido de Isabela, que não confiava nas secretárias da clínica para cuidar de assuntos tão pessoais. Durante o fim de semana, enquanto os patrões visitavam a filial da vinícola em Caxias do Sul, Marina colocou seu plano em ação. Ela havia estudado a rota até a clínica, sabia que o segurança do fim de semana era mais relaxado e tinha uma desculpa pronta caso fosse questionada. Diria que Isabela havia esquecido de pegar uns exames e a havia enviado para retirá-los. A clínica ficava em um prédio moderno no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Marina chegou lá no sábado à tarde, vestindo uma das roupas mais formais que possuía, uma calça preta e uma blusa branca que havia comprado para o funeral da avó. Seu coração batia tão forte que ela temia que o segurança pudesse ouvir. Vim buscar uns exames da senhora Isabela Santarém, ela disse, para o rapaz na recepção, tentando manter a voz firme. Ela esqueceu de pegar na sexta e precisa levar para o médico na segunda. O segurança, um homem de meia idade que parecia mais interessado no jogo de futebol que passava na televisão, apenas acenou com a cabeça e disse para ela subir ao terceiro andar. Marina subiu no elevador sentindo as pernas tremerem. O laboratório de reprodução assistida estava silencioso no fim de semana. Apenas uma funcionária plantonista cuidava do local, uma mulher jovem que Marina reconheceu das outras visitas com Isabela. Oi, você não é a acompanhante da senhora Santarém? A funcionária perguntou, reconhecendo Marina. Isso mesmo. Ela me pediu para pegar uns resultados que esqueceu aqui sexta. Marina mentiu, tentando soar casual. A funcionária consultou o computador e franziu a testa. É estranho, não vejo nada aqui sobre resultados prontos para ela. Marina sentiu o suor frio na nuca, mas manteve a compostura. Ah, talvez seja aquela questão das amostras do marido dela. Ela disse que queria confirmar se estava tudo pronto para segunda-feira. A funcionária relaxou. Ah, sim, entendi. Deixa eu dar uma olhada no sistema. Ela digitou alguns comandos e confirmou. Está tudo certo. As amostras do Sr. Eduardo estão preservadas e prontas para o procedimento. Ela queria muito ter certeza. Marina continuou, seu coração disparando. Vocês sabem como é, né? Depois de tantas tentativas, ela fica insegura com qualquer coisa. Entendo perfeitamente. É uma situação delicada mesmo. A funcionária respondeu com simpatia. Você quer que eu imprima um relatório confirmando que está tudo pronto? Seria perfeito, Marina disse, mal acreditando na oportunidade que se abria. Enquanto a funcionária preparava o documento, Marina observou atentamente o layout do laboratório. Viu onde ficavam os freezers com as amostras, notou que o sistema de etiquetagem era exatamente como imaginava e percebeu que a área de armazenamento não tinha câmeras de segurança direcionadas especificamente para os contêineres. Pronto, a funcionária disse, entregando o papel. Fala para a senhora Santarém que está tudo certo para a segunda. Marina agradeceu e saiu da clínica com as pernas bambas, mas com uma informação preciosa. Ela agora sabia exatamente como funcionava o sistema, onde estavam as amostras, e que ninguém questionaria sua presença ali se ela voltasse. Na segunda-feira, enquanto Isabela passava pelo procedimento na clínica, Marina acompanhou tudo de longe, sentada na sala de espera. Observou cada movimento, cada protocolo, cada detalhe do processo. Quando saíram de lá, Isabela estava estranhamente silenciosa, e Marina entendeu o porquê quando a ouviu conversando com Eduardo mais tarde. O médico disse que esta pode ser nossa última chance com essas amostras. Isabela chorava ao telefone. Se não der certo desta vez, você vai ter que fazer uma nova coleta. Marina sabia que aquela era sua única oportunidade. Se esperasse mais, perderia a chance para sempre. Naquela noite, ela finalizou seus preparativos. Havia comprado discretamente todos os materiais necessários:
Seringas, recipientes estéreis, termômetro para controle de ovulação. Havia calculado seu ciclo menstrual e sabia que estava no período mais fértil. Na quarta-feira seguinte, Marina faltou ao trabalho, alegando uma emergência familiar. Em vez disso, pegou o primeiro ônibus para Porto Alegre, carregando uma bolsa pequena com seus materiais e uma coragem que ela nem sabia que possuía. Desta vez, ela chegou à clínica, no final do expediente, quando o movimento já estava diminuindo. Usou a mesma desculpa, que Isabela havia esquecido algo, e conseguiu chegar ao laboratório. Mas dessa vez, a funcionária de plantão era diferente, alguém que Marina não conhecia. A senhora Santarém esqueceu uma documentação aqui. Marina disse, tentando manter o tom casual. A nova funcionária pareceu mais desconfiada. Que tipo de documentação? E você é quem mesmo? Marina sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés, mas se manteve firme. Sou assistente pessoal dela. Ela me pediu para buscar uns papéis sobre o procedimento da semana passada. Vou precisar ligar para confirmar, a funcionária disse, pegando o telefone. Claro, sem problema, Marina respondeu. Mas seu coração estava disparado. Ela sabia que se a mulher ligasse para Isabela, todo o plano desmoronaria. Foi então que aconteceu algo que Marina interpretou como um sinal do destino. A energia do prédio oscilou e caiu por alguns minutos, deixando tudo no escuro. Na confusão que se seguiu, com a funcionária tentando ligar os geradores de emergência e verificar se os equipamentos estavam funcionando, Marina viu sua chance. Ela conhecia o caminho até a área de armazenamento. No escuro, guiada apenas pela luz de emergência, ela chegou até os freezers onde ficavam as amostras. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ela localizou o container com a etiqueta E. Santarém. Pegou uma das amostras reserva e a colocou em um pequeno recipiente térmico que havia levado escondido na bolsa. Quando a luz voltou, Marina já estava de volta à recepção, conversando casualmente com a funcionária sobre a queda de energia. Nossa, que susto! Ainda bem que não durou muito. Pois é, ainda bem que os equipamentos têm bateria de emergência. A funcionária respondeu visivelmente aliviada. Sobre aquela documentação que você veio buscar. Ah, deixa pra lá, Marina disse rapidamente. Com essa confusão toda, acho melhor eu voltar outro dia. Não quero atrapalhar vocês. Marina saiu da clínica com as pernas trêmulas e o coração ainda disparado, mas carregando consigo algo que mudaria sua vida para sempre. Ela havia cruzado a linha. Não havia mais volta. No pequeno quarto de hotel barato onde passou a noite, Marina executou a parte mais delicada de seu plano. Com as mãos tremendo e o coração batendo descompassado, ela seguiu todas as instruções que havia memorizado das pesquisas que fizera. Era um procedimento simples em teoria, mas carregado de simbolismo e consequências que ela ainda não conseguia dimensionar completamente. Quando terminou, Marina se deitou na cama estreita e chorou. Não eram lágrimas de arrependimento, mas sim de medo e esperança misturados. Ela havia feito algo que jamais imaginara ser capaz de fazer. Havia tomado o controle de seu destino da forma mais radical possível. Nas 2 semanas seguintes, Marina voltou à rotina na mansão como se nada tivesse acontecido. Mas internamente ela estava diferente. Cada dia que passava sem a chegada da menstruação era uma confirmação de que algo havia mudado para sempre. Ela observava Isabela chorar pelos cantos, quando chegavam os resultados negativos demais, uma tentativa de fertilização, e sentia uma mistura complexa de culpa e satisfação. Foi numa manhã de maio, enquanto preparava o café da manhã, que Marina teve a primeira confirmação do que já suspeitava. Uma onda de enjoo a atingiu tão forte que ela teve que se apoiar na pia da cozinha para não cair. Conceição, a cozinheira, notou imediatamente. Menina, você está bem? Está com uma cara esquisita. Deve ser alguma coisa que comi ontem. Marina mentiu, tentando se recompor. Mas era tarde demais para esconder. Seu corpo já começava a dar os primeiros sinais de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas todo o equilíbrio daquela família que acreditava conhecer todos os seus segredos. Marina estava grávida, e o bebê que crescia em
Seu ventre carregava o DNA de Eduardo Santarém, o homem que nem sequer sabia de sua existência como algo além de uma simples empregada doméstica. O plano havia funcionado, mas Marina ainda não tinha ideia das consequências monumentais que sua decisão traria para todos os envolvidos. Enquanto tocava discretamente a barriga ainda lisa, Marina olhou pela janela da cozinha para os vinhedos que se estendiam até o horizonte. Em poucos meses, aquela paisagem perfeita seria cenário de uma tempestade que abalaria as estruturas da família Santarém para sempre. O jogo havia apenas começado. Os primeiros sinais chegaram como ondas silenciosas que apenas Marina conseguia perceber. Era o final de maio quando os enjoos matinais se tornaram uma constante em sua rotina, obrigando-a a criar estratégias elaboradas para esconder o que estava acontecendo com seu corpo. Acordava 15 minutos mais cedo para vomitar discretamente no banheiro do seu quarto. Escovava os dentes 3 vezes para eliminar qualquer odor suspeito e mastigava folhas de hortelã que colhia escondida do jardim da mansão. Conceição, a cozinheira que dividia o quarto com ela há quase 2 anos, começou a reparar nas mudanças sutis. Marina, você anda muito esquisita. Não come mais carne de manhã. Está sempre com sono. E ontem te vi correndo para o banheiro logo cedo. Deve ser algum problema no estômago. Marina respondia, forçando um sorriso enquanto preparava a bandeja do café da manhã dos patrões. Talvez eu tenha desenvolvido alguma intolerância. Mas esconder os sintomas físicos era apenas uma parte do desafio. O verdadeiro tormento estava em sua mente, onde uma batalha constante se travava entre a culpa pelo que havia feito e a satisfação crescente de saber que, pela primeira vez na vida, ela tinha controle sobre seu destino. Todas as noites, antes de dormir, Marina colocava a mão sobre a barriga ainda lisa e sussurrava para o bebê que crescia ali dentro. Você vai ter uma vida diferente da minha, ela murmurava no escuro. Você vai ter nome, vai ter direitos, vai ser visto, eu prometo. Enquanto isso, a atmosfera na mansão se tornava cada dia mais tensa. Isabela havia recebido mais um resultado negativo da clínica e sua frustração se transformara em uma paranoia crescente que contaminava todos os ambientes da casa. Ela passou a questionar cada movimento dos funcionários, a desconfiar de cada conversa sussurrada e a interpretar qualquer mudança de comportamento como uma conspiração pessoal contra ela. Marina, Isabela a chamou numa manhã de junho, quando a jovem estava arrumando a sala de estar. Você anda diferente ultimamente. O coração de Marina disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Diferente como, dona Isabela? Não sei explicar. Mais quieta, mais misteriosa. Isabela se aproximou, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade perturbadora. Você está escondendo alguma coisa de mim? Não, senhora, de forma alguma, Marina respondeu, concentrando-se em dobrar as almofadas do sofá para evitar o olhar penetrante da patroa. Porque se você estiver tramando algo contra mim, contra minha família, eu vou descobrir, Isabela continuou, sua voz carregada de uma ameaça velada. Eu sempre descubro tudo. Marina sabia que Isabela não estava blefando. A patroa havia demitido 3 funcionárias no ano anterior por suspeitas, infundadas de roubo, fofoca ou deslealdade. Sua obsessão pela maternidade havia se transformado numa desconfiança generalizada de que todos ao seu redor estavam sabotando suas chances de ser mãe. Foi nesse clima de tensão crescente que algo inesperado começou a acontecer. Eduardo, que sempre tratara Marina com a polidez distante de quem nem sequer registrava sua existência, começou a notá-la de uma forma diferente. No início, eram apenas olhares mais demorados quando ela servia o café da manhã, ou um obrigado mais caloroso quando ela entregava correspondências em seu escritório. A mudança se tornou mais evidente numa tarde de junho, quando Marina passou mal na cozinha. A combinação do calor intenso do verão gaúcho com os hormônios da gravidez a fez desmaiar enquanto preparava o almoço. Foi Eduardo quem a encontrou caída no chão depois de vir à cozinha buscar um copo de água. Marina. Marina, você pode me ouvir? Ele se ajoelhou ao lado dela.
sua voz carregada de uma preocupação genuína que ela jamais havia escutado antes. Quando Marina abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de Eduardo muito próximo ao seu, seus olhos cor de mel brilhando, com uma preocupação que a fez tremer por dentro. Eu estou bem, Sr. Eduardo, foi só um desmaio. Não, você não está bem, ele disse, ajudando-a a se sentar. Vou chamar um médico. Não precisa, por favor, Marina se apressou em dizer. É só o calor e o cansaço. Já estou melhor. Eduardo a observou com atenção, notando pela primeira vez detalhes que antes passavam despercebidos. A palidez em seu rosto, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente, a vulnerabilidade em seus olhos castanhos, que contrastava com a determinação que ela sempre demonstrava no trabalho. Quando foi a última vez que você tirou férias? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo, com um interesse genuíno na resposta. Eu nunca tirei férias, Sr. Eduardo, Marina respondeu, tentando se levantar. Não preciso de férias. Todo mundo precisa descansar, ele disse, colocando a mão gentilmente em seu braço para impedi-la de se levantar muito rapidamente. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhor. Eduardo percebeu que em 3 anos, jamais, havia tido uma conversa de mais de 2 frases com ela. Marina sempre fora uma presença silenciosa e eficiente, alguém que cumpria suas funções sem se fazer notar. Mas ali, naquele momento de fragilidade, ele a viu como uma pessoa de verdade, pela primeira vez. Você tem família aqui na região? E ele perguntou, ajudando-a a se sentar numa cadeira. Tenho minha mãe em Farroupilha, Marina respondeu, surpresa com o interesse dele. Ela trabalha como diarista. E seu pai? Marina baixou os olhos. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Nunca mais soubemos dele. Eduardo sentiu algo se remexer em seu peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era compaixão, mas era também algo mais profundo, mais perturbador. Pela primeira vez, ele estava vendo Marina como uma mulher de verdade, com uma história, com dores, com sonhos, talvez. E essa descoberta o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Tome, ele disse, oferecendo-lhe um copo de água fresca. E quero que você vá descansar pelo resto da tarde. Conceição pode cuidar do jantar sozinha hoje. Marina ficou tão surpresa com a gentileza dele que por pouco não derrubou o copo. Obrigada, Sr. Eduardo. O senhor é muito gentil. Eduardo, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar apenas de Eduardo. Aquele foi o primeiro de muitos momentos que se tornaram cada vez mais frequentes nas semanas seguintes. Eduardo começou a encontrar desculpas para passar pela cozinha quando sabia que Marina estaria lá, a pedir que ela levasse documentos para seu escritório, a iniciar conversas casuais sobre o tempo ou sobre os vinhedos. Marina, por sua vez, se via dividida entre o prazer perigoso daqueles momentos e a culpa esmagadora de saber que carregava um segredo que poderia destruir não apenas a vida dele, mas de toda a família. Cada sorriso que ele lhe dirigia, cada palavra gentil, cada olhar mais demorado, era como uma punhalada em sua consciência. Era uma manhã quente de julho, quando Isabela flagrou um desses momentos. Marina estava no escritório de Eduardo, entregando algumas cartas que haviam chegado, quando ele perguntou sobre sua saúde. Você está melhor daqueles desmaios? Eduardo perguntou, levantando-se da cadeira e se aproximando dela. Sim, muito obrigada pela preocupação, Marina respondeu, sentindo o rosto esquentar com a proximidade dele. Você parece mais corada hoje, ele observou, e Marina percebeu que seus olhos se demoraram um pouco mais em seu rosto. Fica bem em você. Foi nesse momento que Isabela apareceu na porta do escritório, e a temperatura do ambiente despencou imediatamente. Eduardo, preciso falar com você sobre... Ela parou abruptamente, seus olhos se movendo de Eduardo para Marina e de volta para Eduardo. Desculpe interromper. Não estava interrompendo nada, Eduardo disse rapidamente, voltando para trás da mesa. Marina estava apenas entregando a correspondência. Marina sentiu o olhar gelado de Isabela sobre si e se apressou em sair do escritório. Com licença, dona Isabela, vou voltar ao meu trabalho. Mas o dano já estava feito.
Isabela havia percebido algo diferente na forma como Eduardo olhava para Marina, e sua paranoia encontrou um novo alvo. A partir daquele dia, ela começou a observar cada interação entre o marido e a empregada doméstica com a atenção de um detetive. Eduardo, ela disse naquela noite, quando estavam deitados na cama, você não acha que está sendo gentil demais com a Marina? Gentil demais? Como assim? Eduardo perguntou, fingindo não entender. Você nunca se interessou pelos funcionários antes. De repente está perguntando sobre a saúde dela, sobre a família dela. Ela passou mal na cozinha. É normal se preocupar com os funcionários, Eduardo respondeu, mas sua voz soava defensiva demais. Talvez você tenha razão, Isabela disse, mas seu tom deixava claro que ela não estava convencida. É só que ela anda estranha ultimamente, mais misteriosa, sabe? E agora você também está diferente. Eduardo virou-se para o lado, fingindo que queria dormir. Você está imaginando coisas, Isabela. Mas Isabela não estava imaginando coisas. Seus instintos estavam certos, embora ela não conseguisse ainda dimensionar completamente o que estava acontecendo. Eduardo realmente estava diferente. Havia uma leveza em seus passos que não existia há anos, um interesse renovado em conversas casuais, um brilho nos olhos que ela não via desde os primeiros anos de casamento. O que Isabela não sabia era que Eduardo estava redescobrindo uma parte de si mesmo que havia sido enterrada sob anos de casamento frio e obrigações familiares. Marina havia despertado nele algo que ele pensava ter perdido para sempre. A capacidade de se interessar genuinamente por outra pessoa, de sentir curiosidade, de experimentar aquela sensação gostosa de antecipação que vem quando você sabe que vai encontrar alguém especial. Para Marina, a situação era ainda mais complexa. Cada dia que passava, ela se sentia mais dividida entre o afeto genuíno que estava desenvolvendo por Eduardo e o peso esmagador do segredo que carregava. Ela sabia que estava engravidando de um homem que nem sequer suspeitava de sua existência como mulher até recentemente, e que qualquer sentimento que estivesse nascendo entre eles era baseado numa mentira gigantesca. Aos 2 meses de gravidez, Marina já não conseguia mais esconder completamente as mudanças em seu corpo. Suas roupas estavam ficando apertadas, seu rosto estava mais redondo, e ela havia desenvolvido uma aversão intensa ao cheiro de café, que era problemática em uma casa onde o café era servido 3 vezes ao dia. Foi Conceição quem primeiro verbalizou suas suspeitas. Marina, você está grávida. Não era uma pergunta. Era uma afirmação feita com a certeza de uma mulher que havia criado 4 filhos e reconhecia os sinais da gravidez a quilômetros de distância. Marina estava preparando a massa de um bolo na cozinha quando Conceição fez a observação. Suas mãos pararam de se mover e ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Não é verdade, ela finalmente murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Menina, não me trate como idiota, Conceição disse, secando as mãos no avental e se aproximando de Marina. Você acha que eu não percebo? Os enjoos, as mudanças no corpo, o jeito que você anda evitando certas comidas. Quantos meses? Marina desabou. Não conseguia mais carregar aquele segredo sozinha. 2 meses, ela sussurrou, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Conceição a abraçou com a ternura de uma mãe. Ai, minha menina, e quem é o pai? Marina não respondeu, mas Conceição viu algo em seus olhos que a fez entender que a situação era muito mais complicada do que imaginava. Marina, o que você fez? Eu não posso contar. Não agora. Por favor, Conceição, você não pode contar para ninguém. Por favor. A cozinheira mais velha segurou o rosto de Marina entre as mãos. Minha filha, seja lá o que você tenha feito, isso não vai ficar escondido por muito tempo. Em alguns meses todo mundo vai saber. Eu sei, Marina chorou. Eu sei, mas ainda não. Eu preciso de mais tempo para decidir o que fazer. Conceição não entendia completamente o que estava acontecendo, mas prometeu guardar o segredo. Ela havia se afeiçoado a Marina ao longo dos anos e via nela uma filha que nunca teve. Não importava o que a jovem tivesse feito,
ela a ajudaria a enfrentar as consequências. Nas semanas seguintes, Marina e Conceição desenvolveram um sistema elaborado para esconder a gravidez. Conceição preparava chás especiais para diminuir os enjoos matinais, ajudava Marina a escolher roupas que disfarçavam as mudanças no corpo e cobria suas ausências quando ela precisava sair para vomitar ou descansar. Enquanto isso, a relação entre Marina e Eduardo continuava a se aprofundar. Ele havia começado a pedir que ela organizasse documentos em seu escritório apenas para ter uma desculpa para conversar com ela. Perguntava sobre seus planos para o futuro, sobre seus sonhos, sobre o que ela faria se pudesse escolher qualquer vida para si mesma. Se você pudesse fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, o que escolheria? Ele perguntou numa tarde chuvosa, de agosto, enquanto ela organizava papéis em uma estante. Marina parou o que estava fazendo e refletiu sobre a pergunta. Eu gostaria de estudar, ela disse finalmente. Sempre quis fazer uma faculdade, talvez direito ou administração. Queria ser alguém que pudesse ajudar outras pessoas como eu. Pessoas como você? Eduardo perguntou intrigado. Pessoas invisíveis. Pessoas que trabalham duro, mas nunca têm oportunidades de mudar de vida. Eduardo sentiu algo se remexer em seu peito. Havia uma dignidade na forma como Marina falava de seus sonhos que o tocava profundamente. Por que você nunca tentou estudar? Marina riu, mas não era um riso alegre. Com que dinheiro? Minha mãe mal consegue pagar o aluguel com o que ganha como diarista. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa. Nunca sobrou dinheiro ou tempo para estudos. E se sobrasse agora? Eduardo perguntou, surpreendendo a si mesmo, com a pergunta. E se você tivesse uma oportunidade? Marina o encarou confusa. Como assim? Eduardo não sabia por que estava fazendo aquela oferta, mas as palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Eu poderia pagar seus estudos, uma faculdade à noite, talvez. Você continuaria trabalhando aqui durante o dia e estudaria à noite. Marina ficou tão chocada que quase derrubou os papéis que estava segurando. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu não mereco. Todo mundo merece uma oportunidade, Marina. E você é especial. Você é inteligente, dedicada, tem sonhos. Por que não deveria ter a chance de realizá-los? Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A generosidade de Eduardo tornava sua traição ainda mais dolorosa. Como ela poderia aceitar sua ajuda sabendo do que havia feito? Como poderia olhar nos olhos dele sabendo que carregava seu filho sem que ele soubesse? Eu preciso pensar, ela disse, sua voz quase inaudível. Claro, não precisa decidir agora, mas saiba que a oferta está de pé. Naquela noite, Marina chorou sozinha em seu quarto enquanto Conceição dormia. Ela estava perdidamente apaixonada por Eduardo e sabia que ele estava começando a sentir algo por ela também. Mas tudo aquilo era construído sobre uma mentira gigantesca que, quando fosse revelada, destruiria qualquer possibilidade de felicidade para ambos. A situação se complicou ainda mais quando Isabela começou a se comportar de forma cada vez mais errática. Obcecada com a ideia de que Marina estava tramando algo contra ela, começou a seguir a jovem pela casa, a revistar seu quarto quando ela estava trabalhando e a fazer perguntas indiretas para tentar descobrir se ela tinha algum namorado ou relacionamento escondido. Marina, ela disse numa manhã de setembro, interceptando-a no corredor. Você tem namorado? Não, dona Isabela, Marina respondeu tentando soar casual. Nunca teve? Uma moça bonita como você? Não tenho tempo para relacionamentos, Marina disse, que era parcialmente verdade. Que estranho, Isabela murmurou, seus olhos brilhando, com uma intensidade perturbadora. Por que você anda com um ar de mulher apaixonada? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Eu não entendo o que a senhora quer dizer. Anda mais cuidadosa com a aparência, mais radiante. São sinais inconfundíveis. Marina não respondeu, mas Isabela havia tocado em um ponto sensível. Era verdade que ela estava cuidando mais da aparência,
penteando o cabelo de forma diferente, usando um pouco do batom barato que comprara na cidade. Tudo isso por causa da atenção que Eduardo estava lhe dando. A tensão na casa atingiu um pico numa noite de outubro, quando Isabela flagrou Eduardo e Marina conversando no jardim da mansão. Ela havia saído para uma caminhada noturna, quando os viu sentados no banco de pedra perto da fonte, conversando em voz baixa sob a luz da lua. Sempre soube que você era diferente das outras meninas que trabalharam aqui. Eduardo estava dizendo, há algo em você que não consigo explicar. Eduardo, Marina disse, sua voz carregada de emoção e culpa. Você não me conhece de verdade. Então me deixe conhecer, ele disse, se aproximando mais dela no banco. Foi nesse momento que Isabela apareceu entre as árvores, seus olhos brilhando de fúria. Eduardo! O que está acontecendo aqui? Eduardo se afastou rapidamente de Marina, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Isabela, você me assustou. Marina e eu estávamos apenas... Eu vi muito bem o que vocês estavam fazendo. Isabela gritou, sua voz ecoando pelo jardim silencioso. Vocês acham que eu sou idiota? Marina se levantou rapidamente do banco. Dona Isabela, não é o que a senhora está pensando. Não é? Então me explique o que é. Isabela se aproximou de Marina, seu rosto contorcido de raiva. Explique por que meu marido está aqui fora, no escuro, sussurrando com a empregada doméstica. Nós estávamos apenas conversando. Eduardo tentou intervir, mas Isabela o cortou. Conversando sobre o quê? Sobre como vocês podem me trair nas minhas costas? Sobre como podem destruir meu casamento? Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. A discussão estava atraindo a atenção de outros funcionários, e em breve, todos na propriedade saberiam do que estava acontecendo. Ela sabia que não poderia mais esconder. A verdade estava prestes a explodir, e quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Dona Isabela, Marina disse, sua voz tremendo, mas determinada, a senhora não entende a situação. Então me faça entender, Isabela gritou. Me faça entender por que você está tentando roubar meu marido de mim. Marina olhou para Eduardo, depois para Isabela, e tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Era hora de parar de fugir. Da verdade, porque eu estou grávida, ela disse, as palavras saindo num sussurro que ecoou como um trovão no silêncio da noite. O jardim ficou completamente silencioso. Eduardo a encarou com uma expressão de choque absoluto, enquanto Isabela ficou pálida como um fantasma. E o bebê? Marina continuou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. O bebê é seu, Eduardo. É seu filho. O silêncio que se seguiu, a confissão de Marina foi absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado para processar a magnitude do que acabara de ser revelado. Eduardo ficou tão imóvel que parecia uma estátua de mármore sob a luz da lua. Seus olhos cor de mel fixos em Marina, com uma expressão que misturava choque, incompreensão e algo que ela não conseguia decifrar. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio, e quando o fez foi com um riso histérico que ecoou pelo jardim, como o som de vidro se estilhaçando. Grávida? Grávida dele? Ela apontou para Eduardo com uma mão trêmula. Você está mentindo. Isso é impossível. Não é mentira, Marina disse, sua voz firme, apesar das lágrimas que continuavam a rolar pelo rosto. Eu estou grávida, de 3 meses, e o bebê é filho do Eduardo. Eduardo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu rouca, quebrada. Como? Como isso é possível? Nós nunca tivemos nada. Marina sabia que chegara o momento mais difícil. Não havia mais como fugir da verdade completa, por mais dolorosa e destruidora que fosse. Não da forma que você está pensando, ela disse, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Eu usei uma amostra sua da clínica. O silêncio anterior havia sido absoluto. Este era ensurdecedor. Eduardo piscou várias vezes como se estivesse tentando processar palavras em um idioma estrangeiro. O que você disse? Isabela sussurrou, sua voz carregada de uma ameaça mortal. Marina respirou fundo e contou tudo.
Falou sobre os anos de invisibilidade, sobre observar as frustrações do casal, sobre descobrir os documentos da clínica, sobre o plano que arquitetou durante semanas, sobre a oportunidade que encontrou durante a queda de energia. Cada palavra que saía de sua boca era como uma bomba explodindo no meio daquele jardim perfeito. Eduardo ouviu tudo em silêncio absoluto, seu rosto passando por uma série de expressões que iam do choque à incredulidade, da raiva à traição e, finalmente, a algo que parecia desespero. Quando Marina terminou de contar, ele se levantou do banco e começou a andar em círculos passando as mãos pelos cabelos. Você roubou meu esperma, ele disse, e sua voz soava como se as palavras estivessem arranhando sua garganta. Você invadiu uma clínica médica, roubou material genético meu e usou para engravidar sem meu conhecimento. Sim, Marina disse, não havia mais espaço para mentiras ou meias-verdades. Você planejou isso, Eduardo continuou, sua voz ganhando intensidade. Você me observou, estudou minha rotina, meu casamento e decidiu que podia simplesmente usar-me para seus próprios fins. Marina sentiu como se cada palavra dele fosse um soco em seu estômago. Eduardo, eu sei que o que fiz foi terrível, mas... Terrível? Eduardo explodiu, sua voz ecoando pelos vinhedos. Você violou meu corpo, minha privacidade, meu direito de escolha. Você me roubou a possibilidade de consentir com a criação do meu próprio filho. Isabela, que havia ficado em silêncio durante a explosão do marido, de repente começou a rir novamente. Mas agora era um riso cruel, quase maníaco. Eu sabia, ela disse, caminhando em direção a Marina com passos deliberados. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa. Todas essas semanas você fingindo ser inocente, fingindo que era apenas uma empregada submissa, quando na verdade estava executando um plano para destruir minha família. Eu não quis destruir nada. Marina tentou se defender, mas sua voz soava fraca até para si mesma. Não quis, Isabela gritou. Você roubou o esperma do meu marido. Você está carregando o filho que eu tentei ter por anos. Você destruiu qualquer chance que eu tinha de ser mãe. Isso não é verdade, Marina disse, encontrando um pouco de força em sua voz. Vocês ainda podem ter filhos. Isso não muda nada para vocês. Muda tudo. Isabela estava agora a poucos centímetros de Marina, seus olhos brilhando com uma fúria que beirava a loucura. Este bebê vai ser o primeiro herdeiro Santarém. Este bebê vai ter direitos sobre tudo o que é nosso. Este bebê vai ser o que eu deveria ter dado ao Eduardo. Foi então que Eduardo interveio, colocando-se entre as duas mulheres. Chega, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Isabela, vá para dentro da casa. Você está defendendo ela? Isabela se virou para o marido incrédula. Depois de tudo o que ela fez, você está defendendo essa ladra? Eu não estou defendendo ninguém, Eduardo disse. Mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Eu só preciso de silêncio para pensar. Pensar? Não há nada para pensar, Isabela gritou. Chamamos a polícia agora mesmo. Ela roubou, ela invadiu propriedade privada, ela cometeu um crime. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não havia pensado nas consequências legais de suas ações. Estava tão focada no objetivo final que não considerara que poderia ir para a prisão. Isabela, Eduardo disse, sua voz cansada, vá para dentro. Por favor. Isabela olhou do marido para Marina e de volta para o marido. E algo em sua expressão mudou. Era como se ela estivesse vendo os dois pela primeira vez, notando algo que não havia percebido antes. Meu Deus, ela sussurrou. Você sente algo por ela? Eduardo não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi resposta suficiente para Isabela. Você se apaixonou por ela, Isabela continuou, sua voz agora carregada de uma dor que cortou Marina como uma lâmina. Durante todos esses meses que ela esteve planejando isso, manipulando você, você se apaixonou por ela. Isabela. Não me minta, Eduardo. Eu vi a forma como você a olha. Eu vi como você mudou nas últimas semanas. Você está apaixonado.
pela mulher que roubou sua essência para engravidar sem seu consentimento. Eduardo olhou para Marina e ela viu em seus olhos uma confusão dolorosa. Ele estava lutando contra sentimentos que não conseguia negar, mesmo sabendo que eles haviam nascido de uma traição monumental. Eu preciso de tempo, ele disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Isabela riu mais uma vez, mas agora era um riso amargo, derrotado. Tempo, claro. Ela se virou para Marina e sua expressão era de puro ódio. Você venceu, ela disse. Você conseguiu o que queria. Espero que valha a pena. Com isso, Isabela saiu do jardim em direção à casa, deixando Eduardo e Marina sozinhos sob a luz das estrelas. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo o que havia sido dito e de tudo o que ainda precisava ser dito. Marina, Eduardo finalmente falou, sem olhar para ela. Você tem que sair daqui. Eduardo, Não, ele a cortou, finalmente, a encarando. Não há desculpas para o que você fez. Não há explicações que tornem isso aceitável. Você violou minha confiança, meu corpo, meu direito de escolha. Você me usou. Marina sentiu as lágrimas voltarem a correr pelo rosto. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Mas, Eduardo, o bebê não tem culpa de nada, Eduardo disse, sua voz mais suave. E você também vai ser mãe. Isso eu não posso negar ou ignorar. Mas eu não posso olhar para você agora sem sentir nojo do que você fez. Cada palavra era como um punhal no coração de Marina. Ela havia esperado raiva, tinha se preparado para confronto, mas a decepção e o nojo na voz de Eduardo eram muito piores do que qualquer grito. Eu vou providenciar um lugar para você ficar, Eduardo continuou, e vou assumir a responsabilidade financeira pelo bebê. Mas você não pode ficar aqui. Marina assentiu, incapaz de falar. Ela sabia que havia perdido não apenas o emprego, mas também qualquer chance de que Eduardo um dia pudesse perdoá-la. Nas horas seguintes, a mansão do Santarém se transformou em um campo de batalha. Isabela trancou-se no quarto da suíte principal e passou a noite fazendo ligações frenéticas para advogados, médicos e qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a entender as implicações legais do que havia acontecido. Eduardo não dormiu. Passou a noite em seu escritório, bebendo uísque e tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Pela primeira vez em anos, ele se viu confrontado com emoções que não conseguia controlar ou racionalizar. Estava furioso com Marina, pelo que ela havia feito, mas também não conseguia negar que havia desenvolvido sentimentos genuínos por ela. E agora descobrir que ela carregava seu filho tornava tudo ainda mais complicado. Marina passou a noite fazendo as malas com a ajuda de Conceição, que estava em estado de choque desde que soubera da verdade completa. Minha menina, a cozinheira, repetia, o que você fez, o que você fez? Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado entre todos os funcionários da propriedade. Era impossível manter segredo sobre algo tão explosivo, e os sussurros e olhares seguiam Marina por onde ela passava. Foi quando ela estava carregando sua última mala para o carro que Eduardo havia providenciado que chegou a primeira van da imprensa. Alguém havia vazado a história e em questão de horas a propriedade do Santarém estava cercada por jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Marina Pereira, gritou um repórter quando ela saiu da casa. É verdade que você roubou esperma de Eduardo Santarém para engravidar? Marina se escondeu atrás das mãos tentando chegar ao carro, mas os jornalistas a cercaram. As perguntas choviam de todos os lados. Como você conseguiu acesso à clínica? Você planejou isso há muito tempo? O que você tem a dizer? Sobre as acusações de roubo e violação? Eduardo apareceu na porta da mansão e, vendo Marina sendo assediada pelos repórteres, desceu correndo para ajudá-la. Saiam da minha propriedade! Ele gritou, abrindo caminho até o carro. Saiam todos daqui agora! Mas era tarde demais. As imagens de Marina sendo escoltada por Eduardo até o carro, ambos claramente abalados, já estavam sendo transmitidas ao vivo por várias emissoras. A história havia se tornado um escândalo nacional.
Marina foi levada para um pequeno apartamento em Caxias do Sul que Eduardo havia alugado para ela. Era um lugar simples, mas limpo e seguro, longe dos jornalistas e da fúria de Isabela. Mas a paz duraria pouco. No dia seguinte, Isabela deu uma coletiva de imprensa nos jardins da mansão. Vestida impecavelmente de preto, como se estivesse de luto, ela se apresentou como a vítima inocente de uma conspiração cruel. Meu marido e eu tentamos ter filhos há 14 anos, ela disse para as câmeras, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Passamos por todos os tratamentos possíveis, gastamos uma fortuna em clínicas, sofremos com cada tentativa fracassada. E durante todo esse tempo, uma pessoa em quem confiávamos, alguém que considerávamos quase da família, estava planejando nos roubar a chance de sermos pais. As imagens de Isabela chorando diante das câmeras causaram comoção nacional. A opinião pública se dividiu imediatamente. De um lado, aqueles que viam Marina como uma oportunista cruel que havia violado a intimidade de uma família. De outro, aqueles que viam nela uma mulher pobre e desesperada que havia encontrado uma forma extrema de mudar de vida. Os advogados de Isabela não perderam tempo. Entraram com uma ação penal contra Marina por furto, violação de propriedade privada e uma série de outros crimes. Simultaneamente, iniciaram um processo civil para questionar a paternidade legal do bebê e os direitos sucessórios da criança. Marina, sozinha no apartamento em Caxias do Sul, assistia à cobertura da imprensa com uma mistura de terror e fascínio. Sua foto estava em todos os jornais. Sua história era debatida em programas de televisão. E especialistas em ética, direito reprodutivo e psicologia apareciam diariamente para analisar suas ações. Foi durante uma dessas transmissões que Marina conheceu a doutora Carla Mendes, uma advogada especializada em direitos reprodutivos que apareceu em um programa matinal, defendendo publicamente o direito de Marina à maternidade e à dignidade, independentemente de como havia concebido. O que esta jovem fez pode ser moralmente questionável, doutora Carla disse na televisão, mas precisamos nos perguntar que tipo de sociedade é esta que empurra uma mulher a medidas tão desesperadas. Marina Pereira cresceu invisível, sem oportunidades, vendo uma família rica desperdiçar chances que ela nunca teve. Seu método pode ter sido errado, mas sua motivação revela as desigualdades profundas de nossa sociedade. Marina ligou para o escritório da advogada no mesmo dia. Doutora Carla, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, aceitou representá-la pro bono, vendo no caso uma oportunidade de lutar por uma causa maior. Marina, ela disse no primeiro encontro, você fez algo que tecnicamente pode ser considerado crime, mas também fez algo que revela as injustiças do sistema. Vamos usar este caso para expor as desigualdades, a invisibilidade dos pobres e o direito de toda criança a ser reconhecida por seus pais biológicos. Enquanto isso, a investigação sobre como Marina havia conseguido acesso à clínica estava revelando problemas sérios no sistema de segurança da instituição. Descobriu-se que não era a primeira vez que havia falhas na proteção do material genético e que existiam lacunas no protocolo que permitiam esse tipo de violação. Mas o verdadeiro terremoto veio quando os advogados de Marina começaram a investigar mais profundamente a família Santarém. O que descobriram foi uma rede complexa de irregularidades financeiras, sonegação de impostos e práticas trabalhistas duvidosas que mancharam a reputação impecável da família. Eduardo havia herdado não apenas a vinícola, mas também esquemas de corrupção que vinham de gerações anteriores. Descobriu-se que a empresa havia recebido empréstimos subsidiados do governo usando documentos falsificados, que vários funcionários trabalhavam sem carteira assinada e que havia contas não declaradas em paraísos fiscais. O mais devastador foi a descoberta de que a própria clínica de reprodução assistida recebia pagamentos extras, não declarados, para dar prioridade a certos pacientes, e que Isabela estava ciente desses arranjos ilegais. A imprensa, que inicialmente havia pintado Marina como a vilã da história,
Começou a mudar o tom da cobertura, conforme os escândalos da família Santarém vinham à tona. As manchetes passaram de empregada rouba esperma de patrão para escândalos da família Santarém revelam corrupção sistemática. Eduardo, confrontado com as evidências das irregularidades em seus negócios, se viu numa posição impossível. Ele havia genuinamente desconhecido muitas das práticas ilegais que herdara, mas, legalmente, era responsável por todas elas. Sua reputação de empresário íntegro desmoronou da noite para o dia. Isabela, desesperada para manter algum controle sobre a situação, intensificou sua campanha pública contra Marina. Ela aparecia diariamente na televisão, dava entrevistas para revistas e usava suas conexões sociais para mobilizar a opinião pública contra a criminosa que destruiu uma família respeitável. Mas sua estratégia teve o efeito oposto do esperado. Quanto mais ela aparecia na mídia, mais evidente ficava sua obsessão doentia pela maternidade e sua falta de empatia pelas circunstâncias que haviam levado Marina a tomar tal decisão desesperada. O ponto de virada veio quando uma revista de investigação revelou que Isabela havia subornado funcionários da clínica para ter acesso preferencial a tratamentos experimentais caros e que havia mentido sobre sua condição médica para obter prioridade sobre outras pacientes. A revelação foi devastadora. A mulher que se apresentava como vítima inocente de uma conspiração cruel estava, na verdade, envolvida nos mesmos tipos de práticas questionáveis que ela acusava Marina de ter cometido. Marina assistiu à queda da reputação de Isabela de seu apartamento em Caxias do Sul, sentindo uma mistura complexa de satisfação e pena. Ela não havia planejado expor os esquemas da família Santarém, mas sua ação havia desencadeado uma investigação que revelou a hipocrisia e corrupção que se escondiam por trás da fachada perfeita. Aos 4 meses de gravidez, Marina já não conseguia mais esconder completamente sua condição. Sua barriga começava a se mostrar, e ela sentia os primeiros movimentos do bebê. Cada chute era um lembrete de que, independentemente de como aquela criança havia sido concebida, ela agora era real, era sua responsabilidade e merecia proteção. Dorheura. Carla havia conseguido adiar o processo criminal, argumentando que Marina não poderia ser presa durante a gravidez sem risco para o feto. Mas a batalha legal sobre a paternidade e os direitos sucessórios do bebê estava apenas começando. Marina, doutora Carla disse durante uma de suas reuniões regulares, precisamos nos preparar para um teste de DNA assim que o bebê nascer. Eduardo está exigindo prova científica da paternidade antes de assumir qualquer responsabilidade legal. E se o teste confirmar que ele é o pai? Marina perguntou, tocando automaticamente a barriga. Então ele será obrigado por lei a reconhecer a criança e a pagar pensão alimentícia. E dependendo de como o caso evoluir, o bebê pode ter direitos sucessórios sobre a herança da família. Marina sabia que isso era exatamente o que havia planejado desde o início, mas agora, meses depois, suas motivações haviam se tornado muito mais complexas. Não era mais apenas sobre dinheiro ou vingança. Era sobre dar ao filho, que carregava uma identidade, um nome, um lugar no mundo. Foi numa tarde chuvosa de dezembro que Eduardo apareceu no apartamento dela. Marina havia acabado de voltar de uma consulta pré-natal quando encontrou o carro dele estacionado na frente do prédio. Seu coração disparou e ela subiu as escadas com as pernas trêmulas. Eduardo estava esperando no corredor, encostado na parede ao lado de sua porta. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas e uma tristeza nos olhos que Marina nunca havia visto antes. Eduardo, ela disse, sua voz quase um sussurro. Marina, podemos conversar? Ela abriu a porta do apartamento e ele entrou, olhando ao redor do pequeno espaço com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Como você está? Ele perguntou, e Marina percebeu que seus olhos se demoraram na barriga dela, agora claramente visível sob o vestido. Bem, ela respondeu, o bebê está saudável. Eduardo assentiu, mas não disse nada por alguns momentos. Finalmente, ele suspirou profundamente. Marina,
Eu preciso que você saiba que, independentemente de tudo o que aconteceu entre nós, eu vou assumir minha responsabilidade se o bebê for mesmo meu filho. Eduardo. Deixe-me terminar. Ele a cortou, mas sua voz não era ríspida. O que você fez foi errado. Foi uma violação que eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente. Mas essa criança não tem culpa de nada. E se ela é minha filha ou filho, merece ter um pai. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. E se for, se o teste confirmar a paternidade? Eduardo olhou diretamente nos olhos dela pela primeira vez desde que havia entrado no apartamento. Então vamos ter que encontrar uma forma de fazer isso funcionar, pelo bem da criança. Marina assentiu, incapaz de falar. Ela queria dizer tantas coisas, que se arrependia de ter mentido para ele, que havia se apaixonado perdidamente por ele durante aqueles meses na mansão, que desejava que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas sabia que não era o momento para confissões. Eduardo se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marina, uma última coisa. Isabela entrou com um pedido de divórcio. Ela está exigindo metade de todos os bens, incluindo a vinícola. Marina sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Por causa de mim? Por causa de tudo, Eduardo respondeu. Os escândalos financeiros, a investigação da Receita Federal, este caso. Nossa família está sendo destruída por todos os lados. O casamento era apenas mais uma casualidade. Ele saiu sem se despedir, deixando Marina sozinha com seus pensamentos e com a consciência do poder destrutivo de suas ações. Ela havia conseguido o que queria. Eduardo livre de Isabela, reconhecimento da paternidade, direitos para seu filho, mas o preço havia sido muito maior do que ela imaginara. Naquela noite, Marina colocou as mãos sobre a barriga e conversou com o bebê que crescia ali dentro. Eu fiz tudo isso por você, ela sussurrou no escuro, para que você tivesse uma chance de ser alguém. Espero que um dia você possa me perdoar pelos métodos que usei. O futuro era incerto, repleto de batalhas legais, escrutínio público e consequências que ainda se desdobrariam por anos. Mas Marina sabia uma coisa com certeza. Não havia mais volta. Ela havia mudado o curso de sua vida e da vida de todos ao seu redor para sempre. E apesar de tudo, apesar da dor, da culpa e da incerteza, ela não se arrependia completamente. Porque pela primeira vez na vida, Marina Pereira não era mais invisível. Ela havia se tornado protagonista de sua própria história, mesmo que essa história tivesse custado mais caro do que jamais imaginou que pudesse pagar. Os meses seguintes passaram como um furacão de mudanças que transformaram não apenas a vida de Marina, mas toda a estrutura social e empresarial que rodeava a família Santarém. O inverno gaúcho de 2024 seria lembrado não pelo frio intenso, mas pelos ventos de transformação que varreram o Vale dos Vinhedos e ecoaram por todo o país. Marina, agora com 6 meses de gravidez, havia se tornado uma figura pública involuntária. Sua barriga redonda era fotografada toda vez que saía do apartamento, e suas aparições no tribunal viravam manchete nos jornais. A doutora Carla Mendes havia transformado o caso numa plataforma para discutir desigualdade social, direitos reprodutivos e invisibilidade feminina, tornando Marina o rosto de uma causa muito maior do que sua história pessoal. Marina não é apenas uma mulher que tomou uma decisão desesperada. Doutora Carla declarou durante uma entrevista no programa Roda Viva, na TV Cultura. Ela é o símbolo de milhões de brasileiras que cresceram invisíveis, sem oportunidades, vendo suas vidas serem decididas por outros. O método dela pode ter sido questionável, mas a motivação revela as feridas abertas da nossa sociedade. As redes sociais se dividiram entre os hashtags Justiça para Marina e Tease to Crime é Crime. Feministas de todo o país se mobilizaram para apoiá-la, enquanto grupos conservadores pediam sua prisão imediata. Marina havia se tornado, sem querer, o centro de um debate nacional sobre autonomia feminina, direitos reprodutivos e justiça social. Mas longe dos holofotes e das discussões acaloradas, Marina vivia uma montanha-russa emocional diária. A gravidez estava evoluindo bem,
O bebê se mexia constantemente, principalmente à noite, como se estivesse ansioso para conhecer o mundo que o esperava. Durante as consultas de pré-natal no SUS de Caxias do Sul, os médicos confirmavam que seria um menino saudável, previsto para nascer em fevereiro. Um menino, Marina murmurou para si mesma depois de uma das consultas, caminhando pelas ruas da cidade com a mão na barriga. Eu vou ter um filho. A realidade ainda parecia surreal, mesmo com a evidência física crescendo dentro dela a cada dia. Eduardo havia estabelecido uma rotina estranha de cuidado distante. A cada 2 semanas, aparecia no apartamento com mantimentos, pagava as contas médicas e perguntava sobre a saúde do bebê. Suas visitas eram formais, quase profissionais, mas Marina percebia que ele sempre encontrava alguma desculpa para ficar alguns minutos a mais, observando-a discretamente. Como você está se sentindo? Ele perguntou numa tarde de janeiro, sentado desconfortavelmente no pequeno sofá da sala, enquanto Marina preparava um chá. Pesada, ela respondeu com um sorriso tímido. Ele não para de se mexer, principalmente quando estou tentando dormir. Eduardo. Quase sorriu ao ouvir isso, mas se conteve. Minha mãe dizia que eu era assim também, dava chutes a noite toda. Foi um momento raro de intimidade entre eles, uma brecha na armadura de formalidade que Eduardo mantinha. Marina aproveitou a abertura. Eduardo, ela disse colocando a xícara de chá na mesa, eu sei que você não quer ouvir isso, mas preciso dizer. Eu me apaixonei por você durante aqueles meses na mansão. Não foi parte do plano original. Os sentimentos foram reais. Eduardo ficou em silêncio por muito tempo, olhando para a xícara em suas mãos. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de cansaço. Marina, isso torna tudo ainda mais complicado. Se você tivesse feito isso apenas por dinheiro ou vingança, eu poderia lidar com a situação de forma mais clara. Mas saber que havia sentimentos envolvidos, isso faz com que eu questione tudo o que aconteceu entre nós. Eu sei que confundi tudo, Marina disse, se sentando cuidadosamente no sofá ao lado dele. Mas os momentos que passamos juntos, as conversas no escritório, a gentileza que você demonstrou, nada disso foi fingido da minha parte. Eduardo a olhou pela primeira vez durante a conversa, e Marina viu nos olhos dele a mesma confusão que sentia. E isso torna tudo mais difícil para mim também, ele admitiu. Porque eu também senti algo por você, e agora não sei mais o que é real e o que foi manipulação. Naquela mesma semana, os advogados de Isabela fizeram uma jogada desesperada. Divulgaram laudos médicos que questionavam a capacidade mental de Marina, sugerindo que ela sofria de transtornos de personalidade que a tornavam perigosa e incapaz de criar uma criança. A estratégia foi um tiro que saiu pela culatra. A doutora Carla imediatamente conseguiu laudos psicológicos independentes que atestavam a sanidade mental de Marina, e a tentativa de desqualificá-la psiquicamente gerou uma onda de indignação pública. As redes sociais explodiram com relatos de mulheres que haviam sido silenciadas ou desacreditadas através de questionamentos sobre sua sanidade mental. É a estratégia mais velha do mundo, escreveu uma influenciadora feminista no Instagram. Quando uma mulher pobre ousa desafiar o sistema, imediatamente tentam declará-la louca. Não vamos permitir que isso aconteça com Marina. O movimento Não Somos Loucas viralizou, e mulheres de todo o Brasil começaram a compartilhar histórias de como foram desacreditadas ou silenciadas quando tentaram denunciar injustiças ou lutar por seus direitos. Marina assistiu a tudo isso, de seu apartamento, sentindo-se simultaneamente grata pelo apoio e assombrada pela responsabilidade que havia caído sobre seus ombros. Ela não havia pedido para se tornar um símbolo, mas agora milhares de mulheres viam nela a representação de suas próprias lutas. Foi durante esse período conturbado que Marina recebeu uma visita inesperada. Conceição, a cozinheira que havia sido sua companheira de quarto na mansão, apareceu em seu apartamento numa manhã chuvosa de janeiro. Minha menina, Conceição disse, abraçando Marina com lágrimas nos olhos. Como você está? Conceição, como você conseguiu meu endereço?
Seu Eduardo me deu. Ele disse que eu podia vir te ver se quisesse. As duas mulheres se sentaram na pequena sala e Conceição contou sobre o caos que havia tomado conta da mansão após a saída de Marina. Isabela havia demitido metade dos funcionários, suspeitando que todos estavam conspirando contra ela. A própria Conceição havia sido dispensada na semana anterior, após 14 anos de trabalho na família. Ela enlouqueceu de vez, Conceição disse balançando a cabeça. Fica o dia inteiro trancada no quarto, fazendo ligações para advogados, gritando com todo mundo. O Sr. Eduardo mal aparece lá. Ele passa a maior parte do tempo no escritório da cidade ou viajando. E como ele está? Marina não conseguiu evitar perguntar. Conceição a olhou com compreensão. Triste, menina, muito triste. E confuso. Eu o vejo às vezes olhando para o jardim onde vocês costumavam conversar, com uma expressão que... Ai, meu coração, dói só de ver. Naquela conversa, Conceição revelou algo que mudou a perspectiva de Marina sobre toda a situação. Sabe, menina, eu trabalho para famílias ricas há mais de 30 anos, e uma coisa que aprendi é que eles não são diferentes de nós. Eles também sofrem, também têm medo, também cometem erros. A diferença é que eles têm dinheiro para esconder melhor os problemas. O que você quer dizer? Marina perguntou. Aquele casamento já estava morto há anos. Dona Isabela e seu Eduardo viviam como estranhos na mesma casa. A obsessão dela por ter um filho era a única coisa que ainda os conectava, e mesmo assim era uma conexão doentia. Você pode ter acelerado o fim, mas aquele final já estava escrito. As palavras de Conceição ecoaram na mente de Marina durante os dias seguintes. Ela começou a repensar sua própria narrativa, questionando se realmente havia destruído um casamento feliz ou simplesmente exposto à disfunção que já existia. O final de janeiro trouxe desenvolvimentos dramáticos no caso. A Receita Federal fechou o cerco sobre a família Santarém, congelando contas bancárias e iniciando um processo de investigação que se estenderia por anos. Eduardo, confrontado com a possibilidade de perder tudo o que havia herdado, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele se ofereceu para colaborar completamente com as autoridades, fornecendo todos os documentos e informações necessárias para a investigação. Prefiro perder tudo e recomeçar com honestidade do que passar o resto da vida tentando esconder crimes que não cometi. Ele declarou em uma coletiva de imprensa que chocou o país. Minha família construiu um império sobre bases podres e está na hora de reconhecer isso publicamente. A declaração de Eduardo foi um divisor de águas. Pela primeira vez desde o início do escândalo, ele não aparecia como vilão ou vítima, mas como um homem que havia escolhido fazer o que era certo, mesmo que isso custasse sua fortuna. Marina assistiu à coletiva de imprensa do hospital, onde estava internada para monitoramento devido a uma leve elevação da pressão arterial. Quando viu Eduardo assumindo responsabilidade pelos crimes de sua família, sentiu uma admiração profunda por ele, que ultrapassava qualquer sentimento romântico que pudesse ter. Ele está fazendo a coisa certa, ela disse para a doutora Carla, que estava ao seu lado no quarto do hospital. Sim, e isso vai ajudar muito o nosso caso, a advogada respondeu. Um homem que está disposto a sacrificar sua fortuna pela verdade certamente vai assumir a responsabilidade por seu filho. O nascimento aconteceu numa manhã fria de 15 de fevereiro, depois de 12 horas de trabalho de parto, no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. Marina havia insistido em usar o sistema público de saúde, recusando as ofertas de Eduardo de pagar uma clínica particular. Eu sempre fui atendida pelo SUS, ela explicou para a doutora Carla. Não vou mudar isso agora só porque tenho dinheiro. Além disso, quero que meu filho nasça no mesmo sistema que atende mulheres como minha mãe. Quando o bebê finalmente chegou ao mundo, com seus 3,2 quilos e 49 centímetros, Marina chorou como nunca havia chorado na vida. Não eram lágrimas de dor ou alívio, mas de um amor tão avassalador que ela não sabia que era capaz de sentir. É um menino lindo, disse a enfermeira, colocando o bebê nos braços de Marina. Tem os olhos claros como o pai. Marina olhou para o rostinho perfeito de seu filho
e viu imediatamente a semelhança com Eduardo. Os olhos, que ainda eram azul acinzentados como todos os recém-nascidos, tinham o formato dos olhos de Eduardo. O nariz pequeno, os lábios bem desenhados, até a forma das mãos era igual. "Oi, meu amor", ela sussurrou para o bebê. "Eu sou sua mãe, e eu prometo que você vai ter uma vida melhor que a minha." Eduardo chegou ao hospital 2 horas depois do nascimento, informado por doutora Carla. Ele entrou no quarto hesitante, ainda não tendo processado completamente que agora havia uma criança real no mundo, que poderia ser seu filho. Quando viu Marina segurando o bebê, algo dentro dele se quebrou. Não eram apenas os 9 meses de tensão, raiva e confusão que finalmente encontraram uma válvula de escape. Era a visão de uma nova vida, pura e inocente, que não tinha culpa de nada do que havia acontecido entre os adultos. "Ele é lindo", Eduardo disse, sua voz embargada de emoção. "Quer pegá-lo?", Marina ofereceu, estendendo o bebê para ele. Eduardo hesitou por um momento. Depois, estendeu os braços cuidadosamente. Quando o bebê foi colocado em seus braços, ele começou a chorar silenciosamente. Não importava como aquela criança havia sido concebida. Ela estava ali, era real, e algo profundo dentro de Eduardo reconheceu nela uma conexão que transcendia todas as mágoas e ressentimentos. "Como você vai chamá-lo?", ele perguntou, sem tirar os olhos do rostinho do bebê. "Miguel", Marina respondeu. "Miguel Pereira Santarém." Eduardo a olhou surpreso. "Santarém? Ele é seu filho, Eduardo. Independentemente de como foi concebido, ele merece carregar o nome do pai." O teste de DNA foi realizado 3 dias depois, em uma cerimônia tensa, que foi amplamente coberta pela mídia. Representantes de ambas as partes estavam presentes, além de técnicos independentes contratados pelo tribunal para garantir a idoneidade do processo. Os resultados sairiam em 1 semana, mas todos os presentes sabiam que era apenas uma formalidade. A semelhança física entre Eduardo e o bebê era inegável. E até mesmo os advogados de Isabela haviam parado de questionar a paternidade. Durante essa semana de espera, algo extraordinário aconteceu. Eduardo começou a visitar Marina e Miguel todos os dias no apartamento. No início, as visitas eram formais e breves, mas gradualmente se tornaram mais longas e naturais. Eduardo se mostrou um pai instintivamente carinhoso. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a acalmar Miguel quando ele chorava. E conforme passou a conhecer seu filho, ele também foi redescobrir Marina sob uma luz diferente. "Você é uma mãe incrível", ele disse numa tarde, observando Marina amamentar Miguel com uma ternura que o tocava profundamente. "Estou aprendendo", ela respondeu sorrindo. "Às vezes não acredito que ele é real, que eu realmente consegui." "Conseguir o quê?", Marina olhou para Eduardo, pesando suas palavras cuidadosamente. "Conseguir dar a ele uma chance de ser alguém, de ter um nome, uma identidade, direitos, de não ser invisível como eu fui." Eduardo ficou em silêncio, digerindo o que ela havia dito. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, ele conseguiu ver as ações de Marina não apenas como uma traição pessoal, mas como o ato desesperado de uma mulher que queria quebrar um ciclo de pobreza e invisibilidade. O resultado do DNA chegou numa terça-feira chuvosa de março. Como esperado, confirmou com 99,9% de certeza que Eduardo era o pai biológico de Miguel. Mas naquele ponto, a confirmação científica era quase irrelevante. Eduardo já havia assumido emocionalmente a paternidade. A confirmação oficial desencadeou uma série de ações legais. Eduardo foi obrigado por lei a reconhecer Miguel como seu filho e a pagar pensão alimentícia. Mais importante, Miguel tornou-se automaticamente herdeiro legal de uma parte do patrimônio da família Santarém, mesmo com todos os problemas legais que a família enfrentava. Isabela tentou uma última cartada desesperada, entrando com uma ação para questionar a legitimidade da herança com base no método criminoso de concepção. Mas o juiz rejeitou sumariamente o pedido, estabelecendo um precedente legal importante. A forma como uma criança é concebida não afeta seus direitos civis,
declarou o juiz Dr. Carlos Roberto Silva na sentença que se tornaria histórica. Miguel Pereira Santarém é filho legítimo de Eduardo Santarém e tem todos os direitos que isso implica, independentemente das circunstâncias de sua concepção. A decisão foi recebida com comemoração por organizações de direitos humanos e feministas de todo o país. Marina havia conseguido não apenas reconhecimento para seu filho, mas também estabelecido um precedente legal que protegeria outras crianças em situações similares no futuro. Mas a verdadeira transformação aconteceu longe dos tribunais e das manchetes de jornal. Aconteceu nas tardes silenciosas no apartamento em Caxias do Sul, onde Eduardo, Marina e Miguel começaram a formar lentamente e cuidadosamente algo que se parecia com uma família. Eduardo havia perdido quase toda a sua fortuna para as multas e restituições relacionadas às investigações fiscais. A vinícola foi vendida para pagar dívidas e ele se viu, pela primeira vez na vida, tendo que trabalhar como funcionário em vez de dono. Ironicamente, ele disse para Marina numa das suas visitas: "Eu me sinto mais livre agora do que me senti em anos. Não tenho mais que carregar o peso de todas as expectativas e obrigações da família Santarém." "E o que você vai fazer agora?" Marina perguntou, balançando Miguel no colo. "Um amigo me ofereceu um emprego como gerente em uma vinícola, em Bento Gonçalves. É uma posição simples, mas eu conheço o negócio e posso recomeçar de forma honesta." Marina sorriu. "Acho que vai ser bom para você." Eduardo a olhou por um longo momento antes de falar. "Marina, eu tenho pensado muito sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o futuro." O coração de Marina acelerou. "E eu não posso fingir que o que você fez não foi errado. Foi uma violação que deixou cicatrizes que talvez nunca cicatrizem. Completamente. Mas eu também não posso fingir que não sinto nada por você, ou que não vejo o tipo de mãe extraordinária que você se tornou." Marina segurou a respiração, esperando. "Eu gostaria de tentar", Eduardo continuou. "Não sei se conseguiremos. Não sei se posso superar completamente o que aconteceu. Mas por Miguel, por nós, eu gostaria de tentar construir algo real." As lágrimas rolaram pelo rosto de Marina. "Eduardo, eu faria qualquer coisa para voltar atrás e fazer tudo de forma diferente. Mas eu não posso. Só posso prometer que, daqui para frente, não haverá mais mentiras entre nós." "Então vamos tentar", ele disse, se aproximando dela. "No sofá. Vamos ver se conseguimos construir uma família de verdade." O primeiro beijo entre eles aconteceu naquela tarde, suave e hesitante, carregado de meses de dor, perdão e esperança. Miguel dormia tranquilamente no berço ao lado, alheio ao fato de que estava testemunhando o nascimento de uma nova família construída sobre as cinzas de segredos e traições, mas cimentada por amor genuíno e redenção. Os meses seguintes não foram fáceis. Eduardo e Marina tiveram que reaprender a confiar um no outro, a construir intimidade sobre uma base de honestidade que não existira antes. Houve discussões, momentos de dúvida, recaídas nas antigas mágoas. Mas também houve descobertas mútuas, crescimento e o amor crescente por Miguel que os unia cada dia mais. Marina se transformou numa figura pública respeitada, sendo convidada para palestras sobre direitos reprodutivos, desigualdade social e empoderamento feminino. Ela usou sua nova plataforma para defender outras mulheres em situações vulneráveis, tornando-se a voz que nunca teve quando era jovem. "Eu não recomendo o que fiz para ninguém", ela dizia em suas palestras, "mas recomendo que todas as mulheres lutem por seus direitos, por suas oportunidades, por sua visibilidade. Só não esperem que alguém as entregue de bandeja." Eduardo, por sua vez, descobriu uma satisfação no trabalho que nunca havia experimentado quando era dono de uma empresa. Como gerente da pequena vinícola, ele aplicou seus conhecimentos de forma ética e sustentável, ajudando a empresa a crescer de forma responsável. O casal se casou numa cerimônia simples em dezembro, quando Miguel completou 10 meses. A cerimônia foi realizada na igreja de São Bento, em Bento Gonçalves, com apenas família próxima e amigos íntimos presentes.
Marina usou um vestido simples de algodão branco, e Eduardo estava sem gravata, mais relaxado e feliz do que qualquer um se lembrava de tê-lo visto. Miguel, agora um bebê gordinho e sorridente que já ensaiava as primeiras tentativas de engatinhar, foi a verdadeira estrela da cerimônia. Durante a troca de votos, ele deu seus primeiros passinhos cambaleantes do colo de Conceição, que havia se tornado sua babá e segunda avó, até os braços dos pais, provocando lágrimas de emoção em todos os presentes. Miguel nos ensinou que às vezes as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos construir. Eduardo disse em seus votos, olhando alternadamente para Marina e para o filho. Você me ensinou que o amor pode nascer até dos erros mais dolorosos e que perdão não significa esquecer, mas sim escolher construir algo novo sobre as ruínas do passado. Marina, por sua vez, prometeu honestidade absoluta pelo resto de suas vidas. Eu cometi o erro de pensar que o fim justificava os meios, ela disse, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Mas aprendi que uma família verdadeira só pode ser construída sobre a verdade. Prometo que nunca mais haverá segredos entre nós. Isabela não compareceu ao casamento, obviamente, mas surpreendentemente enviou um cartão. Dentro, uma mensagem manuscrita que dizia simplesmente: espero que vocês sejam mais felizes do que nós fomos. Era um gesto pequeno, mas que representava uma espécie de fechamento para todos os envolvidos. 2 anos depois, Marina e Eduardo estavam sentados no jardim de sua casa simples em Bento Gonçalves, observando Miguel brincar com um caminhãozinho na grama. Marina estava grávida novamente, desta vez de forma planejada e desejada por ambos, uma menina que decidiram chamar de Helena. Você se arrepende? Eduardo perguntou de repente, colocando a mão na barriga de Marina. De ter feito o que fiz para ter Miguel? Ela refletiu. Não posso me arrepender dele, mas me arrependo de ter mentido, de ter violado sua confiança. Me arrependo de ter achado que não havia outro caminho. E você? Marina devolveu a pergunta. Se arrepende de ter me perdoado? Eduardo olhou para Miguel, que naquele momento correu até eles gritando: Papai! Mamãe! Com a alegria pura de uma criança de 2 anos. Depois olhou para Marina, seus olhos brilhando com um amor que havia crescido e amadurecido através das provações. Nunca, ele disse, beijando-a suavemente. Nunca me arrependo de ter escolhido o amor. Marina olhou ao redor do jardim simples de sua casa, modesta, viu Miguel brincando feliz na grama, sentiu Helena se mexendo em sua barriga e tocou a mão de Eduardo. Ela havia saído da invisibilidade completa para se tornar uma mulher reconhecida, respeitada, amada. Seu filho tinha nome, tinha família, tinha futuro. O preço havia sido alto, as cicatrizes ainda estavam lá, e ela sabia que sempre carregaria o peso das escolhas que havia feito. Mas ali, naquele momento perfeito de uma tarde de outono no Vale dos Vinhedos, Marina Pereira Santarém sabia que havia conseguido algo que julgava impossível. Havia mudado não apenas sua própria vida, mas também a vida de todos ao seu redor. E havia feito isso sem perder sua essência, sua dignidade, ou sua capacidade de amar e ser amada. O jogo havia terminado, mas a vida real, essa vida que ela havia lutado tanto para conquistar, estava apenas começando. E era mais bela do que qualquer sonho que ela havia ousado sonhar naqueles dias silenciosos, quando era apenas uma sombra, na mansão do Santarém. Agora, finalmente, Marina era visível. E ela jamais permitiria que se tornasse invisível novamente.